Olá, meus lindos da turma 601, aqui é a professora Jéssica de História da Arte. Hoje nós vamos falar sobre um elemento muito importante na produção das artes visuais, que é o ponto. Vamos conceituar esse elemento, a nossa história, a história mundial, trazendo um movimento muito importante que é o pontilhismo, que traz referências do impressionismo, pós-impressionismo ou neoimpressionismo. Esse elemento vai trazer muitos outros junto com ele, tal como a linha, as cores, e nós vamos identificar no pontilhismo esses elementos, tais como as cores, as misturas dessas cores, a linha, a ideia de linha, de movimento, de contorno. E isso mais do que a partir do que nós estamos falando aqui, mas também a partir da nossa observação dessas imagens nesse vídeo slide e também nas imagens que estão no nosso livro. Preste bem atenção, leiam também o livro a partir da página 10 e logo após faremos os exercícios da página 12 e 13. Quando falamos de ponto, podemos identificar vários sentidos. Podemos entender que seja pontuação na escrita, como ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ou até mesmo ponto final do ônibus. Mas, na verdade, o que nós queremos falar aqui é sobre os pontos na composição artística. Esse tipo de ponto que compõe a arte não vai ter uma definição de forma, ou melhor, não tem dimensões definidas, podendo ser redondos, ovais, quadrados, pequenos, grandes. O ponto é o elemento mais comum para se compor um desenho. O ponto é um elemento tão importante que ele vai compor outro elemento de uma composição artística, que é a linha. Então, compreender o ponto é entender que ele, agrupado com diversos outros pontos, vai se formando, ou melhor, vai tendo uma composição de formar as imagens. Para entendermos esse elemento, vamos usar a história para falar um pouco mais do ponto enquanto técnica, a técnica de pontilhismo. Essa técnica está relacionada a um movimento artístico chamado impressionismo. O pontilhismo é uma técnica onde a imagem é definida por pequenas manchas ou pontos e que começa a ser utilizada nas últimas décadas do século XIX por artistas franceses, do neoimpressionismo, do pós-impressionismo. Por isso, a relação muito forte com esse impressionismo. Por que impressionismo? Porque o impressionismo tem uma característica de rompimento com as técnicas do realismo, que sai do padrão de onde se pintava dentro de estúdios, com aquele rigor tão forte que poderia durar até anos fazendo a pintura, mexendo na mesma pintura. Então, no impressionismo, ele deixa de lado esse rigor e vai fazer suas pinturas ao ar livre, na natureza. Faz com que esse artista tente captar percepções naturais como luz solar e os seus efeitos. Então, esse artista precisa ser muito rápido também para captar esses efeitos visuais que a natureza transmite a partir da luz, da iluminação. Então, esse artista vai precisar ser bem rápido na captura dessa percepção das luzes naturais. Então, daí nós vamos
ver essa característica do impressionismo, né? No pós-impressionismo, também vamos ver essa mesma característica da natureza, da luz solar, dessas pequenas pinceladas. Vai diferenciar o pós-impressionismo do impressionismo é que ele vai privilegiar mais a técnica, uma preocupação com os cortes geométricos, com a pesquisa científica da cor, o estudo da cor. Esses artistas do pontilhismo, eles se inspiraram no trabalho de Michel Cherhen, que era um químico que falava sobre a lei do contraste simultâneo das cores. Então, esses artistas do movimento pontilhismo, eles utilizavam, né, cores primárias. E a partir dessas cores primárias, na própria tela, eles formavam novas cores, como, por exemplo, a mistura do azul com amarelo, que fica verde. Vocês vão observar aí nessa imagem da Torre Eiffel que ao lado tem um pequeno fragmento dessa mesma imagem e dá para ver os pontilhadozinhos na imagem. Nós não conseguimos definir, através dessa fragmentação dessa imagem, o formato da Torre Eiffel. Quando nós colocamos a imagem por completo, uma visão inteira dela, nos afastamos desse pequeno fragmento, nós conseguimos identificar a imagem por completo, a estrutura dessa imagem, que é a Torre Eiffel. Como identificamos aí no nosso livro, na página 10, um dos principais artistas deste movimento foi Georges Seurat, que inaugura o pontilhismo com uma de suas obras mais famosas, que vocês conseguem ver aí no slide, chamada de Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte. Ele leva 2 anos para produzir essa obra, entre 1884 e 1886. E ela vai ser o marco inicial desse movimento. Outro grande artista que nós vamos ver aí na página 11 é Paul Signat. Também marca esse movimento do pontilhismo, né, e pós-impressionismo. Juntamente com Seurat, ele forma a Sociedade dos Artistas Independentes. E um dado interessante é que Signat tinha uma paixão muito grande por barcos. Dizem que ao longo da sua vida ele teve em torno de 30 barcos. E com esses barcos ele viajava muito, passeava, via a natureza. O que inspirou muito na sua obra, né? A partir dessas viagens que possibilitaram a ele essa interação com a natureza. Grande parte das suas obras foram inspiradas em barcos, em portos, com cenas de mar, de água. E vocês vão identificar aí uma dessas obras, Tempo de Harmonia, aí nessas imagens. Apesar de muitas obras serem com cena de mar, de barco, Signat também produz muitas outras, como essa vista na página 11, o retrato de Félix Fénelon. Essa obra nos leva a ver a riqueza dos detalhes, né? Muito bonito. Uma perfeição, uma técnica muito apurada mesmo. Como todas as obras do pontilhismo, que chamam muita atenção pela técnica, por serem diferentes. Sem dúvidas, esse movimento marcou muito a história da arte, influencia até hoje outros artistas que vão se inspirar em todo esse conceito de pós-impressionismo, né, o impressionismo, né, e em tantos outros movimentos. Vai determinar tanto as artes que nós já temos, como as que virão. Então, galerinha, vamos produzir a partir dessa técnica de pontilhar, através desse conjunto de pontos, e mais a nossa imaginação, vamos criar uma figura, uma imagem, um desenho com essa técnica de pontilhar?